Hoje com a notícia de que o presidente Lula havia recuado do nome do Guido Mantega. Às 4h13, os papéis da Vale subiam cerca de 1,6% a 69,45 centavos. Enquanto isso, o índice Bovespa tinha ganhos de 0,67%, mais de 129 mil pontos. Vamos chamar o colunista do UOL, o economista-chefe da Warren, Felipe Salto. Felipe, boa noite. O que isso representa, hein, Felipe? Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Olha, deixa eu lhe dizer, eu acho que o ponto principal dessa história é que há um grande exagero de parte a parte, né? Porque o ministro Guido Mantega, o ex-ministro Guido Mantega, ele tem as credenciais de economista, de professor da Fundação Getúlio Vargas, tem um track record, tem uma vida pregressa acadêmica, serviços prestados, e tem também, sim, períodos em que ele serviu ao Estado brasileiro e que foram polêmicos, erros, inclusive, que ele também assumiu publicamente, o que torna o Guido Mantega uma figura controversa, para dizer o mínimo, e que gera essa mobilização de corações e mentes que produz essas distorções, né, no mercado, que são sempre muito ruins. Essa queda brutal no preço das ações e depois o aumento quando as especulações começaram a inverter o sinal, né, que o presidente Lula teria recuado na indicação. O que eu entendo é que essa apreensão quanto ao nome do ex-ministro Guido Mantega, está relacionada ao desempenho que ele teve enquanto ministro, em que pese a maior parte do período que ele ficou lá ter sido um período de responsabilidade fiscal e de crescimento econômico, ele estava lá quando se iniciou aquele conjunto de práticas, né, que ficaram conhecidas como contabilidade criativa. O secretário do Tesouro, Arno Augustin, que ficou muito famoso por essas chamadas manobras contábeis. Então, esse tipo de coisa, né, de política econômica que foi praticada no passado e que se atribui a essas políticas econômicas resultados ruins em termos de crescimento econômico e de resultados para a economia brasileira, é que levam a essa avaliação negativa. O que se espera é que a empresa, obviamente, escolha o nome com base nos critérios técnicos que julgar mais adequados, mas evidentemente que a influência de figuras como o próprio presidente da República é grande, né? Houve uma pressão, como disseram algumas reportagens, o governo negou, né, e o quão isso pode impactar. Houve hoje análises de que o capital, principalmente os investidores estrangeiros, né, não gostam de nenhuma incerteza, de nenhuma interferência nesse sentido, ainda mais numa empresa como a Vale, que é uma corporation, né, o Felipe? Pois é, eu acho que, de fato, é uma preocupação, sim, quando a gente olha esse tipo de prática, né, dos políticos querendo influenciar a decisão, que não é uma decisão política, é uma decisão que cabe a esse corpo diretivo privado, né, da empresa que foi privatizada, que foi já no passado uma empresa pública. É claro que isso é visto com maus olhos, porque não tem nada a ver um político querer influenciar na escolha. Por outro lado, é uma figura pública que tem o seu peso, que conhece pessoas que julga ter credenciais que possam ser adequadas para ocupar esse cargo e que está operando ali, eu diria, no limite, né, da razoabilidade, né? Claro que você pode até questionar se caberia ao presidente da República fazer isso. Eu acho que não, né? Não deveria, mas ele está atuando ali no limite, né? Eu acho que está atuando no limite e recuou agora, né? Aparentemente teria recuado. Tudo isso muito baseado em especulações que a imprensa vai fazendo em cima, claro, de alguns fatos, né? Que foram surgindo, mas esse recuo também mostra, né? Pela reação que houve aí no preço das ações, que de fato não é bem visto, né? Pelo mercado esse tipo de movimento político para afetar uma decisão que é eminentemente do âmbito privado.
É isso, Felipe. Mudando de assunto, o governo identificou uma mudança no mercado de compras internacionais de até US$ 50, depois da criação do remessa conforme. Esse diagnóstico preliminar indica que essa queda, tanto no volume quanto no faturamento desses produtos, com a troca, a substituição de parte da oferta por artigos de fornecedores nacionais, tem um temor diante disso tudo, que é a tributação adicional, que ela interfira no esforço para regularizar as plataformas estrangeiras e que isso comprometa já de começo um movimento visto como positivo e que poderia até favorecer empresas locais. E aí, Felipe, será que compromete mesmo? Olha, Diego, acho que tem dois lados aí da moeda importantes, né? A gente sempre brinca que o problema dos economistas é que eles têm duas mãos, né? Por um lado e por outro lado, né? O termo em inglês usa a palavra mão, né? Para falar por um lado e por outro lado. Mas nesse caso, é o caso típico em que, de fato, tem duas dimensões esse debate, porque a remessa conforme, o programa que ficou conhecido como remessa conforme, ele foi adotado no ano passado justamente com esse objetivo, de tentar proteger um pouco os produtos nacionais, porque essa entrada maciça de bens finais, de uma maneira, digamos assim, a cometer elisão ou evasão fiscal, ou fugindo, ou contornando as regras do fisco, a tributação, é muito ruim para o país, né? Por outro lado, se nós estamos vendo agora que reduziu esse fluxo, provavelmente teve sucesso por esse programa de conformidade. Agora, a pergunta que se coloca é: então vai haver espaço para o governo tomar medidas de tributação dessas importações até US$ 50, como se cogita, por exemplo, no âmbito da medida da desoneração da folha, para ajudar na compensação? Lá no Congresso, a alta cúpula lá do Congresso vem discutindo coisas desse tipo, né? Sugerindo para o ministro Haddad que essa seria uma medida para ajudar a compensar, dado que aquela outra medida proposta pelo governo na medida provisória 1202, que é a reversão mais rápida do PERSE, né, que é o programa para ajudar o setor de eventos, que foi adotado lá na época da pandemia, não foi bem aceito, né? Essa decisão, essa proposta do governo não foi bem aceita, então a tributação dessas importações volta a ser cogitada. Agora, se o fluxo de fato diminuiu, o potencial arrecadatório tenderia a ser menor. E vale lembrar que, na época em que se cogitou isso no ano passado, o debate foi bastante intenso, né, para dizer o mínimo. Figuras da política também entraram nessa discussão e houve grande dificuldade de se avançar e de se instituir naquela época a tributação.